Fala pessoal, eu sou o professor Mauro Silva, de Língua Portuguesa aqui do canal. O assunto de hoje é pontuação, mais especificamente o uso da vírgula. Você sabe usar a vírgula de forma correta? Ou você é daqueles que usa a vírgula para respirar? Tá faltando oxigênio então. Simbora para mais uma aula de Língua Portuguesa aqui do canal. Roda a vinheta! E já vamos começar então com a seguinte questão. Aquela excelente advogada criminalista entregou a petição inicial para o juiz da 10ª Vara Criminal no Fórum da Barra Funda ontem pela manhã ao 12h30. Olhando para a questão, quantas vírgulas você colocaria então? Peço que guarde a sua resposta e após as dicas sobre o uso correto da vírgula, iremos verificar se você realmente acertou a questão. Observe agora a seguinte oração. João comprou flores para Maria hoje. Esta oração, ela foi construída na ordem direta, logo não se deve separar nenhum dos termos por vírgula, pois observe, quem é João? João é o sujeito. Eu não posso separar o meu sujeito do verbo. Por exemplo, João comprou. Quem é João é o sujeito, comprar é o verbo, ou seja, João é o sujeito que praticou a ação. Logo, não deve ser separado por vírgula. Em seguida tem, João comprou. Comprou o quê? Percebe que a gente faz a pergunta ao verbo e automaticamente o verbo já nos lança para o objeto direto da oração? Então, não se deve separar por vírgula o sujeito do verbo do objeto direto. Fazendo mais pergunta ao verbo, olha só o que ele nos diz. João comprou flores. Para quem? Para Maria. Logo, o verbo também nos lança para o objeto indireto. E em seguida nós temos, quando que ele comprou essas flores? Essas flores ele comprou hoje. Então a gente tem um adjunto adverbial de quê? De tempo. Logo, nós temos o sujeito João, o verbo comprou, flores, que é o objeto direto, para Maria, que é o objeto indireto, e hoje, que é o adjunto adverbial. Quando a oração está construída na ordem direta, não se deve separar nenhum dos termos por vírgula, tá bom? Esta é a primeira dica. E a primeira dica é separar por vírgula local e data. Por exemplo, São Paulo, vírgula, 23 de dezembro de 2022. São Paulo é o nosso local e 23 de dezembro de 2022 é a data. Portanto, deve ser separado por vírgula, local e data. E a nossa dica número 2 é separar o vocativo. E o que é o vocativo? Vocativo é o chamamento, é o evocar, é o chamamento do interlocutor. Quando fala de interlocutor, é você e a pessoa que está te ouvindo. Você está dizendo para ela, João, vírgula, venha aqui agora. Observe também que o verbo está no imperativo. E este verbo no imperativo, você está dando ordem direta para a pessoa. Por isso que esse João, ele tem vírgula, porque ele é o nosso vocativo. Observe, seria diferente se você estivesse falando com uma pessoa sobre uma terceira pessoa. Você dizendo para ela que João está vindo aqui hoje. Por exemplo, sem a vírgula, João vem aqui hoje. Você está dizendo para uma pessoa que o João vem aqui hoje. Mas quando você fala diretamente com a pessoa, com o interlocutor, você vai usar a vírgula neste caso porque se trata de um vocativo. Cuidado, porque a falta da vírgula pode mudar completamente o sentido da sua oração. Portanto, João, vírgula, é o nosso vocativo. Venha aqui agora. E a nossa terceira dica é separar por vírgula o aposto. E o que é o aposto? O aposto é um termo que serve para quê? Para explicar, para resumir, para comentar ou para comparar termos da oração. Por exemplo, quando eu falo,
João, vírgula, meu melhor amigo de infância, vírgula, vem aqui hoje. Eu estou explicando o João, ou seja, a gente percebe que este termo isolado, ou seja, esse termo que está entre vírgula, é o nosso aposto explicativo. A função do aposto não é só ser explicativo. O aposto tem outras funções também, mas a gente percebe que este aposto é uma característica exclusiva do João. Eu estou falando de qualquer João? Não, eu estou falando apenas do João, que é o meu melhor amigo de infância. E perceba o seguinte, perceba que se eu tirar este termo que está isolado por vírgula, a minha oração ela continua com sentido. Por exemplo, João vem aqui hoje. Percebeu que continuou com sentido? Então, se eu entro com um termo que está explicando João, eu preciso isolá-lo por vírgula, ou seja, ele deve estar entre vírgulas para que possa marcar o aposto. Não se esqueça, ok? E vamos para a nossa quarta dica, que é indicar elipse. E o que é elipse? Elipse a gente vai estudar quando estivermos vendo figuras de linguagem. Mas de uma forma bem sucinta, você deve internalizar o seguinte, que elipse é a supressão, é a ocultação de um termo que é facilmente identificável na oração. Observe, em sala de aula havia apenas 3 alunos. Você percebe que esta vírgula está suprimindo o verbo haver, ou seja, uma palavra que você conseguiu identificar sem muito esforço? Este é o papel da elipse. E a nossa quinta dica é a zeugma, pessoal, é indicar uma zeugma. E o que é uma zeugma? A zeugma é um tipo de elipse, porém na elipse a gente tem a vírgula marcando um termo que é facilmente identificável. Já no caso de zeugma, a gente tem um termo que já foi anteriormente mencionado, que é um termo anafórico, e para não repeti-lo, a gente vai colocar a vírgula para que possa marcar a zeugma, no caso, zeugma verbal. Por exemplo, eu trabalho à tarde, vírgula, ela trabalha à noite. Então, para não repetir o verbo trabalhar novamente, eu vou pautar a vírgula marcando uma zeugma, tá bom? No caso dessa nossa primeira vírgula, eu trabalho à tarde, vírgula, aí já é uma outra dica que a gente vai ver mais à frente, né? Que é a mudança de sujeito, né? Quando a gente tem essa mudança de sujeito, é obrigatório também o uso da vírgula. Mas o que está em pauta agora é a questão da zeugma, que é a nossa segunda vírgula. Como eu falei, a zeugma é um termo que a gente retoma. Este termo já foi dito anteriormente e para não repeti-lo, eu vou colocar uma vírgula para que possa suprimir este termo que já foi anteriormente, ou seja, anaforicamente mencionado. Então não se esqueça, a diferença de uma elipse e uma zeugma é que na elipse você consegue identificar o termo que está oculto, ou seja, que está marcado por vírgula. Já no caso da zeugma, é um termo que já foi dito anteriormente e para não repeti-lo, você vai colocar uma vírgula no lugar deste termo, tá bom, pessoal? Então, não esqueça essa diferença. E vamos para a nossa sexta dica, que é separar orações coordenadas aditivas com sujeitos diferentes. Observe, Maria chegou, vírgula, e João foi-se embora. Você percebe que são dois sujeitos, a Maria e o João? E quando eu tenho sujeitos diferentes na minha oração, a vírgula é obrigatória? Isso mesmo. Então algumas pessoas se confundem por achar que este E ele está marcando a sequência de ações que a Maria está praticando. Neste caso não. Neste caso Maria praticou a ação de chegar, mas o João praticou a ação de sair, de ir embora. Logo, se eu mudei o meu sujeito, eu tenho que colocar uma vírgula, e esta vírgula é obrigatória. Então não se esqueça, sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. E vamos para a nossa sétima dica, que é separar termos de mesma função sintática da oração. Observe, compramos meias, sapatos,
calça, camisa e bermuda. Você percebe que meias, vírgula, sapatos, vírgula, calça, vírgula, camisa, vírgula e bermuda são termos que possuem a mesma função sintática, ou seja, lá na análise morfológica a gente está diante de quê? De substantivos. Já na análise sintática, todos são objetos diretos. Por exemplo, compramos o que? Meias. Compramos o que? Sapatos. Compramos o que? Calça. Compramos o que? Camisa. Compramos o que? Bermudas. Então, quando estivermos diante de termos de mesma função sintática, precisamos colocar vírgula obrigatoriamente para que possa separar termos de mesma função sintática. Não se esqueça. E vamos para a nossa 8ª dica, pessoal, que é separar oposição, ou seja, oração coordenadas adversativas. Se eu estou diante de uma adversidade, há uma quebra de expectativa. Observe. Estudou bastante para a prova, vírgula, mas não foi aprovado. Espera aí. Se estudou bastante, deveria ser aprovado. Na verdade, pelo menos isso que se esperava. Logo, se não foi aprovado, houve uma quebra na expectativa. Então, para que possamos marcar esta oposição, a vírgula é obrigatória, porque estamos diante de um termo de oposição. Estamos diante de uma adversidade. Logo, deve-se marcar o uso obrigatório da vírgula, tá bom? Então, não se esqueçam. E vamos para a nossa 9ª dica, que é separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Lembrando que a assindética, esse A, ele significa a ausência de algo. Já o sindética, ela significa a presença de algo. E que algo é esse, pessoal? Esse algo é a partícula E. Se a gente tem a ausência da partícula E, então a falta é assindética, tá bom? Então, e se a gente tem a presença desse E, é sindética. Então, assim, a vírgula, ela marca a ausência do síndeto, e a sindética, ou seja, e a partícula E, ela marca a presença do síndeto, ok? Que é o termo. Olha só, quando a gente fala o seguinte: vivemos, vírgula, lutamos, vírgula, ganhamos, vírgula, perdemos, vírgula, morremos, ao que? A ausência de quê? De um síndeto. Então, este termo é assindético, tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, e cheguei, vírgula, e entrei, vírgula, e deitei, vírgula, e rolei, vírgula, e fui coroado rei. A gente percebe que tem essa partícula E. E quando tem esta partícula E, o uso da vírgula é obrigatório, porque a gente está diante de um síndeto. Por isso que se dá o nome de sindética e o nome também de assindética. Lembrando que o A significa ausência e que o síndeto significa a presença. Não se esqueça. E vamos para a nossa 10ª dica, pessoal, que é a vírgula com a conjunção pois. Olha só, Carlos não foi trabalhar, vírgula, pois estava doente. Esse pois, a gente sabe que é um pois que está explicando, é um pois que a gente chama de um pois causal, ou seja, eu posso substituí-lo por porque, visto que, uma vez que. Você percebe que o Carlos não foi trabalhar porque ele estava doente, ou seja, foi a causa de ele não ter ido trabalhar. Agora observe a segunda oração que diz o seguinte: Carlos não foi trabalhar, vírgula, pois, vírgula, não recebeu o salário do mês. Você percebe que agora esse pois não é mais um pois explicativo, não é um pois causal? Esse pois está entre vírgula, a gente pode substituí-lo por isso, logo, portanto. Então, você precisa entender que a vírgula colocada de forma correta, você vai conseguir passar a mensagem de forma coerente. Se você não sabe utilizar a vírgula de forma correta,
você vai mudar totalmente o sentido da sua oração. Logo, você precisa entender que quando a gente tem o pois antecedido apenas por uma vírgula, ou seja, tem o pois está antecedido por vírgula, a gente está diante de um pois causal. Já se o nosso pois, a conjunção pois, ela estiver entre vírgulas, a gente está diante de uma conclusão, é uma conjunção conclusiva e tem um valor de por isso, logo e portanto. Então, não se esqueça, a vírgula colocada de forma correta, você consegue passar a mensagem da forma que tem que ser passada, ou seja, pautada na coerência e na clareza da sua comunicação. Tá bom então, pessoal? E para finalizarmos, você lembra que eu te perguntei no início da nossa aula quantas vírgulas você colocaria na seguinte oração? Observe, aquela excelente advogada criminalista entregou a petição inicial para o juiz da 10ª Vara Criminal no Fórum da Barra Funda ontem pela manhã ao 12h30. Quantas vírgulas você colocou? Se você disse que a oração está na ordem direta e que não deve haver nenhuma vírgula, parabéns, você acertou. Observe, aquela excelente advogada criminalista é o nosso sujeito. Entregou é o nosso verbo. A petição inicial é o nosso objeto direto. Para o juiz é o nosso objeto indireto. E a gente já sabe, já está pacificado de que não se deve separar por vírgula o sujeito do verbo, do objeto direto, do objeto indireto e do adjunto adverbial. E quando a gente fala o juiz da 10ª Vara Criminal no Fórum da Barra Funda, ontem pela manhã ao 12h30, todo esse termo que está grafado em verde tem circunstância de advérbio, ou seja, da ideia de advérbio, que seja advérbio de modo, de lugar, de tempo, de intensidade, de afirmação, de negação, qualquer tipo de advérbio. Então, todos esses termos aí que estão em verde é advérbio. Então, se é advérbio, a gente não pode separar por vírgula o nosso adjunto adverbial. Tá bom? Então, pessoal, para fixar o aprendizado, não se esqueça, a oração na ordem direta não se deve separar por vírgula. E a oração na ordem direta, ela vem da seguinte forma: sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Não se esqueça, na ordem direta não se separa nenhum destes termos por vírgula. Então, pessoal, uma dica muito importante: vocês não devem esquecer de separar os adjuntos adverbiais quando eles estiverem deslocados. Olha só, a minha oração na ordem direta, ela tem a seguinte construção: sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Isso a gente diz que está na ordem direta. Porém, se eu mudar essa ordem, olha o que acontece. Por exemplo, se eu começo a minha oração da seguinte forma: ao 12h30, vírgula. Eu agora vou virgular por quê? Porque eu mudei a ordem da minha oração. Ela não está mais na ordem direta. Ao invés de eu começar a minha oração com o sujeito, eu já comecei a minha oração com o adjunto adverbial. E se eu começo a minha oração com o adjunto adverbial, a regra gramatical diz o seguinte: se eu tiver até 3 termos, essa vírgula é facultativa. Porém, se eu tiver mais de 3 termos, o uso da vírgula é obrigatório. Então, aqui no início da oração, já começamos com o adjunto adverbial deslocado. E a nossa oração deve ficar desta forma: ao 12h30, vírgula, aquela excelente advogada criminalista entregou a petição inicial para o juiz da 10ª Vara Criminal no Fórum da Barra Funda ontem pela manhã. Ponto. Então a gente percebe que só tem uma vírgula no início porque está marcando um adjunto adverbial deslocado. Ele pode tanto estar no início da oração, que ele vai ter uma vírgula,
Mas se ele tiver no meio da oração, né, em alguma parte ali no meio da oração, ele precisa estar entre vírgulas, tá bom? Então, de boa, se você vir que há um adjunto adverbial e está deslocado, como regra, vírgula. Tá bom então, pessoal? E chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal. O assunto foi pontuação sobre o uso e o emprego correto da vírgula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe com o máximo de amigos que você puder. Que Deus abençoe, até a próxima aula. Forte abraço.